Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Hoje, em especial, vamos fazer um assunto diferenciado. Nós iremos abordar sobre vencendo os vícios, no caso, sobre os vícios e a vontade. Vamos saber qual a importância magnânima que a vontade tem em nossas vidas. Então eu vou aguardar alguns instantes para que mais pessoas possam ir entrando e que aí sim possamos começar o nosso Evangelho no Lar, possamos tratar mais o assunto em si. Então a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Fico muito feliz pela participação de todos. Já peço que possam ir separando o copo de água. Boa tarde a todos. E deixem próximo de vocês. Vou pedindo para que todos possam ir sintonizando e se acalmando e elevando seus pensamentos. Enquanto isso, que possamos aguardar um pouco as outras pessoas que ainda estão entrando, que ainda vão entrar. Então vamos esperar um pouquinho. A todos, sejam muito bem-vindos. E aí sim, vamos começar o nosso Evangelho no Lar. Então, vamos aguardar um pouquinho. Pessoal, a todos, sejam muito bem-vindos que estão entrando agora. Aos que já estão, como eu disse, possa se acalmando, elevando seus pensamentos e deixando muita luz sintonizar em vocês. Marines Marinasco, boa tarde. Boa tarde a todos que estão entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos então elevando o nosso pensamento, deixando muita luz, muita sintonia fluir em nosso coração. Eu vou aguardar só um pouquinho mais e aí eu já dou início ao nosso Evangelho no Lar, tá? Vamos aguardar um pouquinho mais. Enquanto isso, eu vou aqui trazendo um recado para vocês do Grupo Cascata de Luz. Então, para as pessoas que estão entrando, podem separar os seus nomes, escreverem em uma folhinha, tá? Para pedirem vibrações para o grupo. Ou mandarem aqui no chat privado. Estamos sempre abertos aos pedidos de vibrações. A equipe espiritual trabalha ao nosso lado, está sempre nos auxiliando. Quer dizer, nós trabalhamos para eles, né? Auxiliando eles nesse desempenho. Então, vou ler aqui os comentários. Rosa Martins, boa tarde. Dorimar Marques, boa tarde. Ana Caroline, boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Perdão, o foco acabou saindo. Então, neste momento que possamos iniciar o nosso Evangelho no Lar. Vamos fazer uma prece, como eu acho que é a melhor forma que possamos iniciar. Então vamos elevar nossos pensamentos e deixar muita luz e muito amor fluir em cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, temos aqui a Rosa Martins. Tamires, boa tarde. Rosa Martins, boa tarde. Orações para Maria Conceição, com certeza. Vamos fazer essa oração. Que neste momento eu peço para você separar e mandar no grupo, no privado, que sempre separamos um tempo para fazer as orações para todos. Pessoal, todos que estão buscando auxílio e estão precisando, de uma oração, de um amparo, algum familiar. Tamires, boa tarde. Aparecida, boa tarde. Maristela, boa tarde. Marines, para mim, minha mãe. Isso, eu vou pedindo para todos vocês separarem, anotem e mandem depois no privado, quem puder. E depois, mais para frente, nosso Evangelho do Lar, eu vou fazer uma ênfase para as orações e para as vibrações a todos. Então vamos adentrar no nosso assunto principal, que é sobre os vícios. Sobre os vícios e a vontade. Como isso pode adentrar em nós? Como isso pode fazer a nossa mudança? Como a vontade pode se sobressair em relação aos vícios?
E para começar abordando esse assunto, eu vou falar sobre uma questão dos livros dos Espíritos, a questão 909, que Kardec faz a seguinte pergunta para os Espíritos. Se nós poderemos, pelos nossos esforços, vencermos as nossas más tendências, então existe uma forma de nós mesmos, através do nosso esforço pessoal, conseguirmos superar os nossos vícios, os nossos erros, as nossas tendências ao mal? É isso que Kardec quer trazer quando ele pergunta isso. Então, se achar uma forma, buscar um recurso em nós mesmos, é isso que ele está pedindo ao Espírito. Existe algum recurso para que nós possamos conseguir achar essa solução para os nossos erros, para as nossas más tendências? Então os Espíritos respondem para Kardec da seguinte forma. Sim, e frequentemente fazendo bem poucos esforços. Então sim, existe essa vontade, mas cabe a você, porque muitos fazem poucos esforços para alcançá-la. E o que lhes falta é a vontade, a qual poucos dentre vós fazem esforços. Então poucos dentre nós fazemos esforços de verdade para que possamos sair das nossas más tendências, das nossas más paixões. Porque é a vontade sublime do nosso ser, que nos faz dar intensidade para que possamos continuar, para que não desistimos no meio do caminho. E tudo consegue se fazer através da vontade. Mas temos que refletir muitas vezes, e aqueles que não acreditam na vontade? Porque alguns não acreditam e não querem saber da vontade. Não querem essa vontade. O que acontece? Se nós não cremos, se nós não nos esforçamos, se nós não temos a vontade de continuarmos seguindo em frente, de buscarmos. Então é aí que acontece. Nós não conseguimos vencer nossos vícios e nossas más paixões. Não conseguimos a felicidade possível para o nosso desenvolvimento espiritual. Para o nosso nível espiritual, nós não conseguimos nos desenvolver. Se não temos a vontade de irmos além dos nossos limites para nos libertarmos dos nossos erros e das nossas más tendências, não vamos conseguir. Temos que sempre nos manter atentos e nos manter empenhados para conseguirmos isso. Desenvolver a vontade, porque quando nós desenvolvemos essa vontade em nós, todo o resto parece que começa a surgir. Parece que é uma consequência disso. Então quando mudamos, quando temos a vontade de mudar, parece que em consequência dessa nossa mudança, tudo começa a se alterar. Tudo começa a seguir, a fluir em nossa vida, a surgir no nosso caminho. A vontade tem uma força capital na nossa mudança, do nosso ser. E se não olharmos dentro de nós, que é o principal, e não identificarmos isso, estaremos caminhando em ciclos, vivenciando os mesmos ciclos que caímos em tendências tanto no passado, como em de outras encarnações, e que ainda nos tornamos suscetíveis. Porque os vícios nada mais são que ciclos. Ciclos que ficamos caindo continuamente. E repetimos e nos arrependemos. E caímos na tendência de novo. E repetimos e nos arrependemos. E é isso que se torna as encarnações. Ciclos e ciclos de vícios que continuamos caindo na tendência. Por quê? Porque não temos a vontade, o empenho de nos libertarmos disso. Porque a vontade é criadora. A vontade que nos livra de tudo. E ainda caímos nas mesmas armadilhas das nossas ilusões. Devemos olhar sempre para nós e nos perguntarmos: como eu consigo essa vontade? Então como eu faço para conseguir essa sublime vontade que é tão difícil de se conseguir? Daí vem o nosso benfeitor Emmanuel e nos diz no livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, ele diz o seguinte: Emmanuel vai comparar a nossa mente com um escritório. Então, a nossa mente seria um escritório. Em um escritório tem vários departamentos. E cada departamento é responsável por uma função específica. Que no caso, essa comparação da nossa mente. Nossa mente tem vários pontos que são específicos para cada coisa. Então ele diz assim, o Emmanuel ele se refere e divide esses escritórios em 4 tipos. O primeiro tipo, ele diz os departamentos do desejo. Esse é o primeiro departamento. São as preposições e as aspirações da alma
Então são as nossas propostas, é o nosso desenvolvimento, é o nosso desejo que nos impulsiona. Por isso que é o departamento do desejo, aquilo que nos impulsiona, que nos faz ir para frente. É aquele desejo, aquela vontade ardente de conseguir algo. Esse é o nosso primeiro departamento. O segundo departamento é o departamento da inteligência. Como Emmanuel diz, ali estão os patrimônios da evolução e da cultura. Como assim, patrimônios da evolução e da cultura? Não só nos prendamos aos patrimônios da evolução e da cultura dessa vida, mas são os conhecimentos que carregamos de vidas e vidas que nós trazemos para nós. São esses os patrimônios que Emmanuel vem nos trazer nesse departamento. Que a inteligência é aquilo que todos nós trazemos de diversas vidas para essa. Que nós carregamos esse patrimônio de diversos para esta vida. O terceiro patrimônio que Emmanuel fala é o patrimônio da imaginação. Aquilo que nos conecta aos nossos sonhos futuros. Como ele diz, são as riquezas do ideal e da sensibilidade. Como assim riquezas do ideal e da sensibilidade? É aquilo que nos inspira, é aquilo que nos faz buscar por algo. Porque é através da imaginação, porque antes de criarmos algum projeto, é através da imaginação que encontramos. É através da imaginação que projetamos algo que queremos. Então muito se tende a acontecer, por exemplo, em casos de grandes gênios que passaram na humanidade, que antes de criarem os seus projetos, suas máquinas, seus inventos, eles imaginavam. Então é isso que Emmanuel vem trazer, é um dos departamentos essenciais da nossa mente. É a nossa imaginação, porque através dela criamos a arte. Quando estamos inspirados, criamos coisas novas. Então é um dos 4 departamentos que devemos nos atentar a sempre deixar ele ser sublime e nunca ser conturbado. Logo em seguida, temos o 4º e último departamento. Óbvio, existem milhares de outros, mas o Emmanuel apenas se atentou a esses 4 principais, que é o departamento da memória. São as experiências adquiridas, então as memórias, as experiências que passamos em vidas, principalmente nessa, que nós carregamos em nós, são as nossas memórias, tudo que nós carregamos de conhecimento, de tendências que nós trazemos para nós. Mas e a vontade? Certo, você falou desses 4 departamentos, mas o que isso tem a ver com a vontade? Onde está a vontade nisso? Aí sim o Emmanuel vem acrescentar. E ele diz, a vontade também está. Ela tem o dever de gerenciar todos os departamentos. Então, é através da vontade, ela coordena esses 4 departamentos. Por isso que quando dizemos a vontade é aquilo que nos dá um incentivo de continuarmos, de não desistirmos. Porque quando demos vontade, seguimos em frente. Não deixamos o mal nos consumar. Não deixamos as influências nos controlarem. É por conta disso que Emmanuel vem acrescentar sobre isso. A vontade é o que nos controla. É o que nos dá o impulso de não realizarmos algo de forma errada em certos momentos. Que é o que acontece com os vícios. Deixamos as imposições inferiores tomarem conta de nós. Deixamos aquela sensação, aquele desejo se apoderar de nós. E é aí que fracassamos. E Emmanuel vem acrescentar mais uma frase muito interessante. Ele diz assim, o departamento do desejo pode comprar ao engano. Então, o que acontece? Quando nós deixamos agora os 4 departamentos, quando a nossa vontade é fraca, quando no caso a vontade é como se fosse um gerente, como ele faz a comparação do escritório, é como se fosse um gerente que coordena todo o escritório. E quando quando deixamos a nossa vontade, esse gerente fica fraco, aí que as 4 tendências que nós temos, os 4 departamentos, começam a simplesmente assumirem o controle. E o que acontece quando deixamos o nosso desejo fraquejar em relação à vontade? Então, quando temos a sua vontade maravilhosa, que nos controla, que nos gerencia, e ela começa a ficar fraca, começa a ficar fraquejada.
Quando o departamento do desejo começa a tomar conta. Então, o primeiro, se nossa vontade fica fraca, o que acontece quando o nosso departamento do desejo começa a tomar conta dela? E aí que o Emmanuel vem acrescentar. O departamento do desejo pode comprar ao engano séculos, lágrimas e aflições. Como assim? Tá, mas como assim? Então, quando nós fragilizamos a nossa vontade, o departamento do desejo começa a assumir conta, não é mais algo controlado, já começa a ficar descontrolado totalmente, aí que começam a impulsionar nossas paixões. Porque o que nosso desejo vem atrás? Porque sem ter uma consciência, sem ter a vontade para suprimir ele, o desejo começa a correr atrás incondicionável de todos os nossos erros, de todos os nossos interesses transitórios. Então começamos a buscar aquelas paixões, por isso que se apoderam e criam os vícios. Porque não temos a vontade de nos contermos. E aí o desejo fica totalmente insuportável e começa a controlar a nós mesmos. E aí que acontece que cometemos, e como Emmanuel diz, que por alguns segundos, que por alguns minutos que deixamos esse desejo descontrolado tomar conta de nós, carregamos séculos de aflições e de lágrimas. É o que vem nos trazer que devemos nos manter afetivo ao vício. E por isso que levam-se, por exemplo, que uma atitude que você acha tão pequena, que você deixou o seu desejo tomar conta daquilo, que você não deixou sua vontade controlar e deixou seu desejo se apoderar, é aí que em uma atitude pequena, pequena mesmo, de um segundo, que é um exemplo, um momento que você pega um cigarro e coloca na sua boca e fuma. É um segundo para você fazer isso. Mas quanto arrependimento não surge logo em seguida? Quantos problemas você não vai ocasionar por conta disso? E pior, por outros tipos de desejo ainda piores, por exemplo, da traição. Por um segundo de tentação que você ficou olhando para a mulher do seu próximo, por um segundo que ela deu em cima de você, podemos dizer, ou não só o homem, mas também a mulher, acaba deixando esse sentimento se suceder e aí acaba traindo. Não só nisso. Eu entro em vários tipos de âmbitos, como drogas. Por um segundinho que você pega aquele negócio e deixa aquele seu desejo sobressair e não deixa a vontade te controlar, falando, não faz isso. Não faz isso. A sua vontade tem que vencer, para não deixar o desejo te suceder. Esse pequeno segundinho que você usa, aquela droga, aquele desejo, te faz carregar séculos de problemas. Te faz carregar na sua consciência um erro absurdo. Então André Luiz vem fazer uma comparação muito interessante no livro Nosso Lar, que ele diz o seguinte. Ele faz assim: quantos séculos ou quantos anos para reparar alguns segundos? Quantas encarnações você não vai ter que passar para tentar reparar um erro por um pequeno desejo que você cometeu nessa? Quantas encarnações você vai ter que ficar voltando para a Terra para reparar esse desejo que você carregou? Quantos ciclos infinitos? Só por conta de um errinho que você deixou se suceder a você. Por isso que a vontade tem que ser algo indomável. A vontade tem que se manter acima de tudo. Se você tem a vontade de melhorar, então não desista. Então não deixe isso se suceder a você. Não deixe o desejo, o departamento do desejo controlar você. E aí, passando para o nosso próximo departamento, que é o departamento da inteligência. Então se nossa vontade está fragilizada, o que acontece se o departamento da inteligência começa a se suceder? Porque explicamos o desejo, mas e da inteligência? O que acontece? Mentes transviadas ao mal. Onde vemos isso? Homens com intelecto majestoso, maravilhoso, que conseguiram construir um império para si próprios, que conseguiram se engrandecer no sentido de que construíram criar uma estabilidade financeira, um império, um reinado. Hitler é um exemplo disso. Mesmo com todos os problemas dele, até os políticos aqui do Brasil, né? Mesmo com todos esses problemas, eram homens extremamente inteligentes. Alguns, no caso do Brasil, né? Mas no caso de Hitler, era um homem muito inteligente, com uma inteligência muito vasta.
um homem pequeno, mas que com a sua sabedoria conseguiu chegar a um auge absoluto, ao domínio da Alemanha. Mas em consequência disso, sua mente transviada no mal, sem a vontade do controle, acabou causando o quê? Caos, destruição. É o que acontece até hoje, principalmente na política brasileira. Quantos homens que estão ali no poder, que são muito inteligentes, mas que se usam disso para tirar daqueles que não têm? Que ao invés de investirem naqueles que precisam, usam disso para o seu próprio âmbito pessoal. E esquecem daquele próximo que está precisando, usando a inteligência apenas para orgulhos de si próprio e de para se envaidecer. Aí que está, quando deixamos a inteligência consumir a nossa vontade da melhora. Mas este é o segundo departamento, porque ainda temos o terceiro, o departamento da imaginação. E o que acontece então se nossa vontade se sobressair à nossa imaginação? E Emmanuel diz uma coisa e deixa bem clara. Ele cita: cria um monstro nas sombras. Porque quando a nossa imaginação é para o bem, é majestosa. Mas quando nós deixamos nos fadar a imaginação ao mal, quantas coisas horríveis não passam em nossa mente? Quer um exemplo? Um artista faz um quadro maravilhoso, ou alguém que faz um filme, um livro, com inspirações, mas quando ele deixa a vontade fraquejar e a imaginação sobressair, ele começa a trazer más inspirações para as pessoas. Ao invés de, nas obras dele, trazer coisas edificantes, boas, escrevem coisas ruins, coisas de tristeza, de raiva, de ódio, ambicionando sentimentos de orgulho, de vaidade, fazendo com que, ao invés do padrão vibratório da pessoa, quando ouvir aquela música ou quando assistir aquele filme, para se inspirar, não. Ao contrário, vai fazer com que a pessoa acabe se denegrindo. Acabe reduzindo seu padrão vibratório, caindo, vendo aquilo e começando a se surtar. E pior ainda, a começar a manipular a pessoa através daquilo. É o que a mídia faz um pouco com nós, nos manipulando constantemente, com as tendências materialistas que nos prendem às ilusões do mundo material. Não só isso. Por isso que essa tendência é igual à musculação, podemos dizer. Ela deve ser exercitada constantemente para que não seja denegrida. Que no caso é a vontade da memória. Quando deixamos o departamento da memória, que é o quarto departamento, se suceder à vontade, é aí que a memória começa a se desvairecer. Começa a ficar mais fraquejada. Quando deixamos a nossa memória ficar fraquejada. Então é igual a musculação. Você tem sempre que ir treinando sua memória, tem sempre que ir praticando. Para aí sim ela continuar fortificada. Com atitudes pequenas, mas cotidianas. E como uma atitude pequena em um vício pode fazer uma grande diferença. Você que está preso em algo, vamos supor, o vício é uma droga. Mas você tem que se libertar desse vício. Então o que você faz? Uma pequena atitude todo dia. Ao invés de, por exemplo, aquela tendência que você tinha, vamos supor, de passar próximo de uma geladeira, de passar próximo de uma rua, onde ali você conversava com um traficante e comprava suas drogas. Começa a seguir outro caminho. É uma pequena tendência. Parar de ir por um caminho para ir por outro. E isso, em consequência, te faz evoluir. Te faz parar de pensar naquilo. Porque quando nós passávamos, supondo assim, você é um viciado, passasse naquela rua, quando o viciado passa naquela rua, automaticamente na memória dele remete aquelas lembranças, aquela vontade de passar ali. Igual o vício de comida. Quantas pessoas não querem deixar de comer algo? Um bolo? Doce? Mas acabam fazendo bolo doce, deixam ali na geladeira, abrem a geladeira, olham para o bolo e não se aguentam. Caem na tentação de pegar aquilo. É a mesma coisa a imaginação. Tem que ser trabalhada constantemente, senão ela fica fraquejada. A memória, perdão. E aí voltamos ao papel que a memória é como um leme. Que os departamentos são como um barco.
e que a nossa vontade é como um leme, que faz nós navegarmos no caminho seguro. Mas quando deixamos os departamentos tomarem conta de nós, as nossas tentações, e não deixamos a nossa vontade se apoderar, é então que nosso barco não tem mais direção e dá nas rochas. Bate em qualquer lugar e afunda. Porque não tem um leme, a vontade que nos maneja e que nos leva para os caminhos corretos. No Livro dos Espíritos, na questão 907, a vontade e as más inclinações é o nome do título do livro, dessa passagem, desse capítulo. O Allan Kardec faz uma seguinte pergunta aos espíritos. Ele se questiona o seguinte: o princípio das paixões em si mesmo é ruim? Então, por exemplo, as paixões, elas são ruins? Temos paixões, mas elas são ruins mesmo? E aí o espírito vem falar com ele assim: os princípios das paixões foram colocados para o bem. O problema está no excesso acrescido pela vontade. Então, algumas paixões, podemos dizer assim, controladas, estão para o bem. Mas quando deixamos ela acrescida pelaquela vontade constante de fazer, criamos um vício, aí sim é prejudicial. Aí sim começa a nos fazer cair e nos rebaixar. Porque no Livro dos Espíritos também tem outra questão que diz o seguinte: Kardec pergunta de uma forma para os espíritos e fala assim para eles: então, as paixões se representam como uma origem de entendimento, de evolução? Então, por exemplo, seres muito inferiores, por exemplo, os animais, que possuem um pouco de paixão, seres em uma escala evolutiva baixa, que já possuem paixão, significa que estão um pouco mais evoluídos? Sim, estão um pouco mais evoluídos, mas não estão no patamar de pureza. E muito longe de um patamar mais evoluído, de mais entendimento, de mais aprimoramento. Então as paixões sim indicam um pouquinho de evolução, porque você sai de um estado irracional da animalidade, da inconsciência, para ter um pouco de paixão. Mas não é, e não achem que as paixões representam evolução. A ponto e escala alta, a superioridade. Porque isso não é. Ao contrário, aí já é inferioridade. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, o Kardec faz uma comparação muito interessante, que devemos conciliar duas coisas junto com a vontade, para conseguirmos conter as nossas paixões e nossos vícios, que é a fé. E uma das passagens de Jesus Cristo, muito conhecida e muito, às vezes, mal interpretada, porque é colocada do ponto literal dela, é a seguinte: a fé transporta montanhas. Conciliada com a vontade. E então a passagem se diz assim, no capítulo 19. Fala assim: se todos os encarnados tivessem persuadidos das forças que trazem em si, e se quiserem usar essa vontade em serviço dessas forças, realizariam hoje o que são chamados entre vós de prodígios. Então, se todos nós estivéssemos, todos nós temos essas forças de podermos superar qualquer tendência, qualquer vício dentro de nós, e se usássemos essa vontade, essa fé, para que possamos unicamente superar essas tendências nossas, conseguiríamos, e muito mais do que isso, como ele ainda deixa bem claro, que nós consideramos aquelas pessoas que conseguem, né, muito inteligentes, muito capazes, de prodígios, não é? E nós seríamos capazes também. Quer dizer, nós somos capazes. Mas cabe a nós deixar essa vontade se assumir em nós. É a força da mudança que influi em nós. A fé alinhada com a vontade divina. Porque não adianta você ter aquela fé superficial. Mas é uma fé alinhada à vontade divina, aos sentimentos divinos, aos pensamentos divinos. Não aquela fé soberba e ilusória, dogmática e mentirosa. Mas uma fé racional, uma fé da vontade, do empenho de continuar seguindo em frente no caminho. E faz a criatura despertar. É essa fé e essa vontade. Que quando a criatura desperta para si própria e entende, que consegue fazer ela enxergar a si mesma e entender os próprios erros.
Porque um dos problemas para se superar os vícios e para conseguir despertar a vontade é justamente isso, a pessoa se enxergar. Porque em grande parte muitos não querem se enxergar. Porque ainda se comprazem nisso. Então não conseguem olhar para si próprias e verem esse erro. Porque, a princípio de tudo, temos que ter a humildade de olharmos para nós mesmos e enxergarmos: eu estou errado. Eu estou seguindo o caminho errado. E quando nós enxergamos em nós mesmos que nós cometemos esse erro, quando nós enxergamos os nossos erros, aí sim criamos aquela vontade. E nos unimos à vontade, conciliando com a fé divina, com os sentimentos divinos. Como assim sentimentos divinos? Sentimentos de amor, de caridade, de inspiração, de fraternidade, de conhecimento, de caridade, de trabalho. Um trabalho no bem. Porque a melhor coisa para se vencer as más tendências é o trabalho no bem. E aí não deixamos as paixões se elevarem sobre nós. Por isso que, quando diz aquele ditado, a fé transporta montanhas. Quando propomos a despertar do nosso caminho, pessoal, quando propomos a nos enxergar, porque não acreditem que mesmo quando vocês se enxergarem, quando vocês entenderem e verem, porque alguns já vêm e querem tentar se mover, querem ir além, existem as montanhas que aparecem em nossos caminhos. E o que são essas montanhas? As montanhas pessoais nossas, com as nossas tendências, com os nossos erros, e as montanhas externas. Mas isso eu vou habitar um pouquinho mais para frente, habituar esse assunto um pouco mais para frente. Mas então, um caso simbólico também passa no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, que ele diz o seguinte, que é sobre o Zaqueu. Quer dizer, desculpa, é o Zaqueu, que ele faz o seguinte. Zaqueu, ele reconhecia, ele queria poder conhecer Cristo, ele queria desejar encontrar o Mestre. E ele conseguia reconhecer nele mesmo a sua baixeza, da sua estatura. E ele queria poder achar o Mestre, conseguir seguir as tendências do Mestre Jesus. Então Zaqueu é como se fomos nós. É uma forma simbólica de se dizer. Não é um ser, mas somos nós. É uma forma simbólica de falar. Zaqueu é o povo, as pessoas que buscam Cristo. Que se enxergaram os seus próprios erros e que querem buscar a Cristo. E assim como Zaqueu, que buscam se libertar do materialismo, das ilusões, dos vícios, das tendências e das más paixões. Só que um dos grandes problemas, como eu havia citado, são as montanhas que surgem em nossos caminhos. Como eu disse, a fé move montanhas, não é? As montanhas é uma forma simbólica, não literal, e você vai mover uma montanha realmente. Mas são as montanhas internas que nos fazem nos prender em nossos caminhos. Aquelas montanhas que não nos fazem seguir em frente, que são nossas tendências, nossos vícios, nossos pensamentos ruins, que não estão cristalizados para a luz, nossos hábitos. E com isso, essas montanhas fazem com que muitos desistam. Com que muitos que estão tentando conseguir seguir esse caminho, essa jornada, fazem com que vão para trás e desistam e recuem. Porque, como Jesus diz, existem dois tipos de multidões. Porque o maior problema são as multidões que carregamos em nós mesmos. São as multidões. Não achem que são só as multidões exteriores. Porque elas são divididas em dois tipos. A primeira é a multidão interior. A multidão dos sentimentos desequilibrados, que não nos gerenciamos, que não nos controlamos. Essas multidões nos fazem fazer o quê? Em meio de uma tendência, uma vontade e uma fé inabalável de continuar seguindo o caminho, cairmos. Deixamos os sentimentos se apoderarem de nós. Não só isso, mas são as ideias equivocadas que nós ainda guardamos em nós e não queremos mudar. Não queremos enxergar essas ideias. Sabemos que nós temos pensamentos e ideias erradas e ainda continuamos seguindo essas mesmas ideias. Acreditando, e porque acha que nós nos comprazemos com elas, continuamos seguindo essas mesmas ideias erradas todo momento. E o terceiro caso das multidões interiores,
que são os hábitos. Os hábitos que ainda mantemos em nós e que precisamos mudar. Essas são as montanhas, essas são as multidões interiores que precisamos mudar em nós. Nossos sentimentos, nossas ideias, nossos hábitos. Para aí sim, não só elas têm influência, mas essas são as principais que nos influenciam em todas as nossas atitudes de nossa vida. Mas aí carregamos a segundo tipo de multidão, a multidão exterior. As populações, as ideias que são criadas, as ideias falsas que são passadas para nós, de materialismo, aquelas ideias que nos prendem a falsidades, as ilusões, como por exemplo, uma das frases mais tendenciosas do materialismo, que se diz em todos os lugares, em todas as mídias que existem, que é aquela: viva, vá viver, vá gozar de tudo que você tem. Vá à vida gozar mesmo. Vá, se for para passar por cima dos outros, passe. Viva intensamente, não é? É assim que falam? Viva intensamente, faça tudo. Faça tudo que suas paixões, todos os seus desejos quiserem. Só que é uma visão totalmente ilusória. Porque faça tudo. Pise em cima daquele para você conseguir o que você deseja. Fique humilhado, se reduza a nada, só para você conseguir algo. É isso que nos mostram? Essas as ilusões que nos ensinam nas mídias? E que nos prendem a visões materialistas, tendenciosas e ilusórias. Porque a vida não cessa. Ela é fonte eterna. E a morte é o jogo escuro das ilusões. Assim como André Luiz disse em Nosso Lar. Já foi comprovado, já é comprovado, a vida é infinita. Nós só apenas vestimos essa roupa, essa pele, essa carne. Isso aqui é para nos depurarmos. Nós somos espíritos, vivemos eternamente, passamos por vidas e vidas. Mas eu vou explicar isso com outras palestras. E também tem algumas palestras anteriores que eu já fiz uma explicação prévia sobre isso. Mas voltando ao contexto, claro. E não só isso, como a parte da vida após a morte, a própria física quântica comprovou isso. Mas eu posso explicar isso futuramente. Então, voltando ao nosso contexto de vícios e da nossa vontade. Porque essas multidões ainda nos controlam e nos manipulam. São essas as multidões que nos fazem cair e desistirmos dessa jornada para conseguir alcançarmos a Cristo. Assim como Zaqueu faz para tentar alcançar o Mestre. Porque muitos nessa jornada caem. Porque deixam essas duas multidões controlarem a si. E aí que tem uma das questões também no Livro dos Espíritos, na questão 911, que diz assim: Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: não há paixões tão vivas e tão irresistíveis que a vontade não é capaz de domá-las? Então teria alguma paixão, alguma coisa que não somos capazes de controlar mesmo? É algo natural, não somos capazes? Só que aí os espíritos vêm dizer para ele: aqueles que dizem, querem, mas a vontade só está na boca. Tem muitos que fazem isso. Aqueles que têm vontade de dizer, eu quero mudar, eu quero. Mas a vontade só está na boca. A vontade não está aqui dentro de mudar de verdade. Só está querendo falar da boca para fora. Eu quero mudar, eu quero. Mas não faz nada para mudar. Não muda seus hábitos, não muda seus pensamentos, não mudam suas ideias. E é isso que acontece com os vícios. Você fica preso nesse monoideísmo, nessa ideia ilusória. E querendo, falando, mas não age. Não se impulsiona, não tem a vontade, a fé inabalável de parar com isso. Aqueles que não querem vencer suas más paixões. São esses. E que muitos desses ainda, que continuam nas paixões e que gostam disso. Que falam, não, eu vou mudar. Mas que ainda gostam daquilo. Falam que vão mudar, mas ainda se comprazem com aquilo. E mesmo dizendo, parece que dizem no fundo, eu quero, mas não querem. Querem continuar mergulhados nas paixões mesmo. E não buscam tentar se melhorar. Esse é um dos problemas fundamentais. Esse é um dos maiores problemas que atentamos quando tentamos fugir de um vício. Não mude o esforço
você precisa se esforçar mais para conseguir vencer. Então não adianta você tentar mudar o esforço seu. Fala, não quero não. Não, você tem que correr atrás, você tem que mudar. É a vontade infinita. São essas montanhas que caem no nosso caminho. Essas montanhas dos sentimentos, das multidões, dos departamentos que tentam nos consumir. Mas que nós temos a nossa fé inabalável, a nossa vontade conciliada com a fé divina, que conseguimos carregar e transportar as montanhas dos nossos erros, das nossas tendências e dos nossos vícios. E não só isso. E assim devemos ser igual Zaqueu, que ele conseguiu seguir esse caminho. Ele conseguiu continuar trilhando esse caminho até Cristo. Que mesmo com todas as montanhas no caminho dele, que muitos vão até o caminho, veem essas montanhas e desistem essas multidões. Não, temos que ser igual Zaqueu, que continuou seguindo, que enxergou os seus erros, que teve a vontade de continuar indo em frente. E como acabamos com esses vícios? Com trabalho no bem. Assim como Paulo de Tarso nos diz. O trabalho é a edificação. É aonde nós continuamos seguindo. E tem um ditado popular muito conhecido que faz todo sentido. Por isso que temos que continuar tendo atividades, continuarmos agindo. E diz assim: mente vazia, oficina do diabo. Quando nós ficamos na ociosidade, ficamos sem ter atividade para fazer nada, não fazemos nada, o que acontece? Aquelas ideias antigas, aquelas sensações ruins começam a voltar na nossa mente. Quando não fazemos nada, o que acontece? Quando não estamos em atividade, aquelas tendências passadas, aquelas vontades, né, ficam batendo na nossa cabeça, ficam, faz aquilo de novo, faz aquilo. É por isso que devemos nos livrar. Nos libertar disso, desses sentimentos. E buscarmos sempre em busca do trabalho. Mas que tipo de trabalho? O trabalho edificante, da caridade, do amor. Buscarmos ajudar o nosso próximo em todos os caminhos. Sermos um Zaqueu. Passarmos e triunfarmos. E não deixarmos a ociosidade controlar os nossos caminhos, mas sim a vontade. Sim, a vontade viva, conciliada com a fé divina de não desistirmos jamais. Continuarmos em frente, prosseguindo e caminhando ao caminho do nosso Mestre Jesus. Pois assim como todos os apóstolos que vieram nos trazer uma mensagem. Cada um tinha um jeito, cada um tinha um ato, uma atitude. Mas todos eles mudaram. Assim como nós. Todos nós somos capazes de mudarmos, de entendermos e de prosseguirmos. Nos libertarmos através da nossa vontade. Através de enxergarmos os nossos próprios erros. Como eu disse, o uso persiste em nós mesmos. Por isso que, em uma última frase aqui que eu vou citar para vocês, antes de encerrarmos aqui o nosso contexto, ele diz assim, uma frase bem simples que fala: minha vontade sempre me chama para frente. Tem aquela vontade que sempre te impulsiona para frente. Assim como eu fiz uma citação em outras palestras do Chico Xavier, que ele diz o seguinte: eu sou como uma lesma, mas que sempre continua andando para frente. Mesmo que seja de pouquinho em pouquinho o seu caminho, continue seguindo a estrada para frente. Nunca pare, nunca volte, siga para frente. E se caiu, levante, pois sempre há momento para se levantar. Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Olha e vela por cada um de nós, pois todos aqueles que têm vontade, pois todos aqueles que buscam Cristo, no sentido de buscar os sentimentos bons, de buscar a evolução, e em si também os ensinos de Cristo, Deus envia, Ele enxerga essa vontade que você tem, e envia os bons espíritos para te inspirarem, para te auxiliarem e para te ampararem. E que com isso, concluímos a nossa linha de raciocínio
aqui no Evangelho do Lar, encerrando o tema dos vícios e da vontade. Então, galerinha, pessoal, desculpa. Eu vou fazer uma breve leitura aqui dos comentários, que tem muita gente perguntando. Eu vou, antes de fazermos a prece final, se tiverem alguma dúvida, como eu disse, eu sempre abro um tempo para vocês perguntarem. Se tiverem dúvidas, escrevam aí. Eu também tenho uma das perguntas anteriores que fizeram em uma palestra anterior, que eu acho que eu vou entrar com esse contexto na próxima palestra, tá? Eu vou responder essas perguntas que fizeram anteriores, que foi a seguinte pergunta, que, por exemplo, sobre as palestras sobre a morte, sobre os entes queridos que se foram. Uma pessoa perguntou, mas o que acontece quando um ente querido morre e, por exemplo, ele melhora em seguida? Quer dizer, morre não, quero dizer, ele está num estado de leito, então ele está numa cama, em um leito, e em consequência disso, em um estado muito ruim, ele volta, ele fica melhor, mais disposto, e logo em seguida ele morre. Depois de um tempo, questão de um dia, ele morre. Por que isso acontece então? Essa foi uma das perguntas que fizeram para mim. Na próxima palestra eu vou anotar quem foi, eu peço desculpas, tá? Não poder estar falando diretamente, mas eu vou anotar todas as perguntas e se eu não souber, eu faço questão de passar o tempo, pesquisar, estudar para trazer a resposta. E uma das respostas, eu vou complementar isso posteriormente, no próximo sábado, mas de forma resumida, eu vou dizer para você que é uma forma dos parentes não ficarem tão assustados com a situação. É uma forma de mostrar que ele está bem. E que mesmo assim, desencarnando, você não tem que mais enxergar a morte como algo ruim. É difícil porque você não vai ter mais contato com a pessoa no mundo material. Mas pode ter certeza que em todo momento ela vai continuar inspirando você. Vai continuar estando ao seu lado, te auxiliando e te olhando. Sempre estando ao seu lado, em consequência. Mas ainda a resposta não está muito bem elaborada. Eu acho que eu ainda tenho que trabalhar um pouco mais para poder trazer algo mais conciso para vocês. Então, na próxima palestra, eu vou fazer questão de abranger mais, adentrar nesse assunto em específico, nas perguntas anteriores da palestra especial dos entes queridos, né, que se foram. E eu vou anotar todas as perguntas que tiveram lá e no próximo sábado, se vocês tiverem interesse, eu vou responder essas e outras perguntas sobre exatamente o desencarne, sobre a morte. Bom, então vamos fazer uma oração final para encerrar aqui, para todos vocês. Antes de mais nada, eu sei que algumas pessoas acabaram entrando no meio de tudo e esquecendo de deixar a água fluidificada. Então, quem puder, pode ir agora, eu deixo uns minutinhos aqui para eu ir ler nos comentários, vou deixar um minutinho. Vão lá, peguem um copo d'água, separem, deixem ao lado de vocês. Então deixem aqui a gravação continuando, vão lá, correm, peguem, enchem um copo d'água e trazam aqui, tá bem? Enquanto isso eu vou lendo os comentários do pessoal e logo em seguida a gente faz a prece final e quem tiver algumas perguntas podem perguntar. No final também eu vou fazer uma área só para fazer vibrações, então vibrações para os entes queridos, ok? Então vamos começar a fazer a leitura aqui dos comentários. Deixa eu ver que tem muita coisa aqui. Vamos lá. Aparecida de Fátima Medeiros. Aconselha-se a fazer o Evangelho do Lar. Este de agora é o suficiente. Verdade, faz sentido. O Evangelho você pode fazer uma vez por semana na sua casa. É um método mais, como o próprio Jesus disse, essa prática do Evangelho é um método para que possamos continuar sintonizados com os sentimentos divinos, com os estudos divinos. Aprendemos, que possamos sempre fazer a leitura do Evangelho, aprendemos, só que aplicarmos na nossa vida. E não transformar isso em um ato mecânico. Não é simplesmente para você ir para o Evangelho e fazer, tá, vou ler aqui as páginas, ou no caso que você faz comigo, né? Vocês fazem conosco, ficamos muito gratos por isso. Que vem aqui aprender conosco, fazer uma troca de ideias, perguntas, questionamentos. E não é para ser um ato mecânico. Não é para simplesmente, vou assistir por assistir hoje. Ok, legal, interessante a palestra. Amanhã eu já não estou mais nem ligando para esse assunto. Amanhã eu esqueço e acabou. Não. Por isso que o hábito do Evangelho tem que ser toda semana. É justamente para que possamos sempre nos lembrarmos dos preceitos. Sempre aplicarmos eles. Porque essas palavras não são jogadas ao vento. Estão aqui para nos ensinar.
para nós aprendermos a nos melhorarmos todos os dias. Então, toda vez que vocês forem fazer o Evangelho aqui conosco, tentem carregar um pouco desses ensinamentos com vocês. Aplicar eles na vida de vocês. Não deixem ser algo superficial. Ou se vocês já fazem outros dias além de sábado, por exemplo, domingo também, peço para vocês, por gentileza, quando forem fazer a leitura, leiam, mas entendam e apliquem isso na vida de vocês, porque esse é o importante. É vocês entenderem. E é por isso que eu estou aqui. Quero ensinar, eu quero mostrar para vocês. Quero que vocês entendam, que vocês aprendam. E se estiverem em dúvida, escrevam. Escrevam. Eu estou aqui para responder. Se eu não souber, eu faço questão de responder na próximo evangelho, no próximo sábado. Temos todos os sábados esse mesmo horário. Então, se puderem, busquem e apliquem. Porque não adianta nada você pegar um livro, ler e jogar ele de lado. E logo em seguida, esquecer tudo que você leu. Apliquem isso na prática. Bom, então vamos começar aqui. Vamos fazer aqui a leitura. Corretora, Débora Menezes. É aí que o bicho pega. Ixi, Sidney falou. A força para vencer está em você. Aquele que alimenta, vencerá. Cuidado com os que alimentas. Interessante. Grande maioria tá aqui. Marines. Para mim, está difícil saber qual o caminho seguir. Os dois caminhos aparentam ser muito bons. É difícil poder consumir, se libertar do vício. É difícil, mas vale a pena. Bom, vamos fazer uma prece final e aí eu faço a leitura do evangelho, eu faço a leitura dos comentários, tá bem? E quem tiver perguntas, vão escrevendo aí, separando. Então vamos fazer a prece final. Que o Pai esteja ao lado de todos nós e que possamos sintonizar nosso pensamento ao alto, trazendo muita luz, muita paz e muito entendimento a todos. Que a redenção, que as vontades que nós temos e as tendências possam ser esvaidecidas, liberadas do nosso corpo e apenas o amor se suceder no caminho de cada um de nós. Então, vamos começar a nossa oração. Só colocar aqui a musiquinha. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, Senhor. Livra-nos de todo e qualquer mal. Amém. Bom, que essas palavras de luz, que essas palavras de amor reflitam no coração de cada um de vocês. Que muita paz esteja sempre presente a todos. Bom, vamos fazer a leitura aqui do Evangelho. Quer dizer, leitura das perguntas, perdão. Verdade. Boa tarde a todos vocês. Façam parte do Grupo Espírita Cascata de Luz. Nós agradecemos a todos. Entrega ao Senhor da próxima. O trabalho significa o homem, porque a mente está vazia e é a oficina do diabo. Portanto, tentaremos exercitar a nossa mente em qualquer tipo de trabalho. Gratidão sempre. Nós que agradecemos. Vamos lá, gratidão. Muito bom, Lucas. Obrigado. Só agradeço a todos vocês. Agradeço a equipe espiritual que sempre está ao nosso lado, nos amparando e nos auxiliando. Sim, quando o nosso levantar, não devemos somente... Tá bem? Gratidão, legal. Por que é que todas as vezes que estou assistindo essa palestra, os meus animais ficam ao meu redor e os humanos não estão nem aí? Como assim? Bom, alguns animais sintonizam a nossa vibração, né? Muitos animais sintonizam a vibração do nosso ser. Então, quando estamos em atividades edificantes, como por exemplo o Evangelho, ou quando estamos buscando atitudes de bem, buscando nos evoluir, muitas vezes sim, os animais sentem essa vibração superior e se sentem atraídos. E começam a se aproximar mais de você. Aqui, sim, quando
Sim, quando o nosso levantar não depende somente de nós, e sim das pessoas que nos envolvem. Raimar Rocha, então, não depende somente de nós. Mas, então, Raimar, a questão de se levantar depende mais de você, sim. A vontade de mudar, de evoluir, não coloque nos outros. Não ache que são os outros que te influenciam de todas as maneiras. Porque eles podem te bombardear com informações, como nós dissemos. As multidões exteriores. Mas elas não te influenciam. Não são elas que te controlam. Porque você é como um castelo. Pense assim. Você é todo blindado, é todo protegido. E as influências exteriores são como as pessoas que tentam invadir o castelo. Se você tiver um castelo blindado, nada entra nele. Nada. Mas, se você deixar o seu castelo aberto, fraco, todas as influências, todos aqueles que estão ao redor, conseguem entrar, invadir e saquear as coisas que estão lá dentro. Não só saquear, mas colocar coisas falsas. Trocar os tesouros reais pelos tesouros ilusórios. Então cabe a nós, a nosso desenvolvimento, a nossa mudança, e não deixar as más influências exteriores nos consumirem, e principalmente interiores, que são elas que realmente nos modificam. Como eu disse, a vontade. Essa sim é a maior de todas, que nos faz seguir e não nos desistimos jamais. Por que todas as vezes estou... Perdão. Vamos lá. Gratidão, gratidão. Então vamos lá. Corretora Débora, obrigado. Terezinha, amém. Marines, amém. Aparecida, amém. Maristela, gratidão também. Mena Gilão, gratidão. Eu agradeço muito a todos vocês que estão aqui. Raimar Rocha, agradecemos também. Dorimar, espero aprender mais, sou grata. Eu que sou muito grata a todos vocês. Mena, gratidão. Raimar Rocha, sim, é isso mesmo, certíssimo. Tamires, sempre em frente. Corretora Débora, muito bom, Lucas, muito obrigado a todos vocês. Então, vamos então encerrar aqui o nosso Evangelho no Lar. Agradeço a todos vocês. Agradeço pela participação de todos vocês, por esse empenho de estarem buscando e evoluindo. Muito obrigado a todos, muita luz, muito amor, muita paz. E lembre-se, mantenham-se sempre à vontade no caminho de Cristo. Muita fé para superar as montanhas que surgem em nossos caminhos. Obrigado a todos, que Deus abençoe a todos.